Bom dia, Colégio de Apoio, Português 1, professora Simone Santana. Essa é a aula de gramática do segundo ano do ensino médio e essa é a semana 8 da aula 1. Nós vamos realizar a revisão do quarto bimestre e essa aula foi dividida em 3 blocos. O primeiro falando sobre os adjuntos, o segundo falando sobre o hífen e o terceiro bloco falando sobre o período composto. Então, olha só, quando nós estamos trabalhando o adjunto, né, a palavra já fala adjunto, ou seja, está dando característica, está ligado àquilo que ele está, aquilo que ele está ligado, ele está dando característica, tá bom? Então, olha só, o junto, né, junto, nome. Quando a gente fala sobre adjunto adnominal, é aquele que está dando característica ao nome, tá? Então, a palavra casa estava vazia e cheirava mal. A palavra casa aí é quem recebeu a ação, é o meu sujeito, e quem fez a ação realizada ou sofrida é chamada de predicado. Quem vai utilizar o verbo estava e o verbo cheirava, ok? Bom, separando essa frase, nós vamos analisar que a casa estava vazia. A única palavra que aparece aí como nome é a casa, né? Então eu pergunto, quem é o sujeito? O sujeito aí é a casa. Quer ver? Vamos aqui. Então, quem é o sujeito? O sujeito é a casa. Quem é o núcleo do sujeito? Casa. Então, aquilo que está dando característica para a casa, é chamado de adjunto adnominal. Então, olha só. Qual o elemento que está dando característica ao nome? O a, né? É a palavra que está dando característica ao nome, que é o nome casa. Então, esse a está dando característica como? Ele está falando se é masculino ou feminino a palavra, né? No caso é feminino. E está falando o número dela, se está no plural ou está no singular, que nesse caso está no singular. Então, o adjunto adnominal aí é a, né? Da palavra casa. Agora, o adjunto adverbial ou adjunto verbal fica mais fácil de nós identificarmos, porque olha só, vamos tirar aqui o sujeito e vamos trabalhar somente com esse azul, que é o predicado, onde está o verbo estava e o verbo cheirava, ok? Vamos lá. Então, estava vazia e cheirava mal. Tá vendo aqui que a minha oração realizada ou sofrida, o meu verbo estava e meu verbo cheirava, eles são o meu predicado. Então, o predicado é estava vazio e cheirava mal. Se eu perguntar qual é o núcleo do predicado, sempre o núcleo do predicado vai ser o verbo, né? Então, eu tenho o verbo estava e tenho o verbo cheirava. Então, eu tenho 2 núcleos aí, ok? Como eu tenho 2 núcleos, aí estava e cheirava, né? Nós vamos identificar se esses verbos, se eles têm algum elemento ligado a eles, junto a eles, que está dando característica. Então, quais são os verbos dessa oração? Estavam e cheirava. Estava e cheirava. E aí vem a pergunta, quais são os verbos dessa oração? De novo, estava e cheirava. E quais são as palavras que dão característica a esses verbos? Olha só, quem dá característica ao verbo estava? Vazia. E quem dá característica ao verbo cheirava? Mal, né? Então, eu coloquei aqui uma análise morfológica, né? Melhor, isso, análise para que vocês possam entender. Eu botei tanto análise sintática quanto a análise morfológica. A análise morfológica classifica as palavras por classe das palavras, tá? Então, da morfologia, da sua formação. E a classe sintática é qual a funcionalidade dessa palavra dentro da oração. Se é sujeito, se tem um núcleo, quais são seus adjuntos, tá? Se é objeto, qual é o complemento nominal. Então, tudo que fala-se sobre a sua estrutura chama-se análise morfológica. Quando fala sobre a sua funcionalidade, sobre a sua situação, é chamada de análise sintática, ok? Bom, vamos agora fazer, né, a revisão do hífen. E é bem interessante a gente poder conceituar o hífen de uma forma muito, muito simples, né? Que a gente fica horas e horas seguindo aquelas regras conceituais que complicam um pouquinho a vida da gente. Vamos simplificar? Então, olha só. Toda vez quando o segundo elemento, o primeiro elemento finalizar com uma vogal e o segundo elemento começar com uma vogal, for a mesma vogal, vai utilizar hífen. Quando o segundo elemento utiliza H, que é uma letra sem som, também vai utilizar hífen. Quando a palavra circun e pan aparecer na palavra, né, elas são finalizadas com M ou com N, e a segunda palavra foi iniciada com A ou com uma vogal ou com H,
elas vão utilizar a vírgula. Quando for utilizar as palavras hiper, inter, super, pré com acento, prós com acento, pós, ex e vice. Toda vez que aparecer essas 5 palavras, todas elas serão acompanhadas de hífens, tá bom? Em palavras compostas que designam o nome de plantas ou animais, como bem-te-vi, couve-flor, eu vou escrever bem-te-vi. Então, vou colocar o hífen para que esses 3 elementos, eles tenham um sentido, que se eles não tiverem algo que os liga, eles não são uma palavra. Eles são 3 palavras. A partir da hora que eu coloco o hífen, ele vira uma palavra só. Então, aí sim vai estar dando nome a um objeto ou alguma coisa, ok? Em palavras compostas formadas por elementos repetidos, como toque-toque, lenga-lenga, tico-tico, reco-reco, né? Bum-bum. Em palavras compostas que não apresentam elemento de ligação, né? Quem é o elemento de ligação? Normalmente é uma preposição, né? Se não tem preposição e as 2 palavras fazem parte, são 2 palavras para poder identificar uma coisa, né? Denominar uma coisa, um ser ou alguma coisa, esse elemento, quando ele é ligado, né, uma palavra tem que ser ligada à outra e não é por uma preposição, ela vai utilizar o hífen, no caso de azul escuro, médico, cirurgião, guarda-chuva, segunda-feira e aí por aí vai, né? Bom, lembrando agora que o hífen, quando a gente não vai utilizar, muito facinho, que só tem 2 formas que você não vai utilizar o hífen no geralzão mesmo, né? Em geral, com os prefixos co, de coordenado, cooperativa, cooperar, tá? Então, no caso, a primeira regra de que emprega-se hífen é quando a última palavra termina com uma vogal e a segunda palavra, aliás, a primeira palavra inicia-se com a vogal e a segunda palavra inicia-se com a vogal. Mas no caso de co, que é coordenar, são 2 vogais, uma no final e outra no início da outra palavra, mas nesse caso não utiliza hífen, elas ficam unidas, tá bom? Uma unida à outra sem nenhum elemento conectivo, só é aglutinada uma a outra. Não é bem aglutinada, ela é justaposicionada, porque ela não perde o O, né? Continua os 2 Os. Nos compostos em que o prefixo termina com a vogal e o segundo elemento inicia-se com R ou S. Então, olha só, quando a primeira palavra terminar com R e a segunda palavra começar com R, aí nesse caso, não utiliza hífen, porque você vai acrescentar um R, ok? Então, palavras compostas, o prefixo em vogal e o segundo elemento inicia-se com R. Senão ficaria, em vez de ficar antirrugas, ficaria antirrugas. Semi-real ficaria semi-real. Então, para não acontecer essa mudança sonora, a gente acrescenta o S, quando for um outro S ligando, e quando for um R ligando a primeira palavra, a gente vai acrescentar outro R, ok? Como está no exemplo aí. Bom, agora nós vamos para o terceiro bloco, que é o período composto. O período composto, ele é muito interessante. Vamos entender primeiro o que é período simples. Período simples é quando é uma oração que tem um sentido completo, mas que utiliza somente um verbo. Já o período composto é aquela oração onde tem um sentido completo, mas utiliza mais de um verbo, né? 2 ou mais. E esse período composto é aquele período que possui mais de uma oração. Lembre-se, cada verbo é uma oração. Quer ele esteja com elementos como sujeito, como predicado, como predicativo, complemento, objeto, ou não. Ele apareceu um verbo, é uma oração, tá? Nós temos as orações coordenadas, e as orações coordenadas são aquelas onde nós temos 2 orações, por isso é período composto, e a primeira oração, ela não tem necessidade da segunda oração, ela tem sentido próprio independente, assim como a segunda oração tem sentido próprio independente, como a gente vê aí, ó. Eu lhe trouxe o livro, você não leu. Não precisa necessariamente a primeira oração estar ligada à segunda, mas o conectivo que liga essas 2 orações é chamado de conjunção. Nesse caso, conjunção coordenativa, porque ela não ultrapassa, né, a condição de uma oração ser independente da outra. Então, olha só, quando que as orações, elas têm 2 tipos de orações coordenadas, as assindéticas e as sindéticas. As assindéticas, quando as orações são ligadas, ou seja, mais de uma oração, por isso período composto, coordenado, quando as orações são ligadas sem a utilização de conjunção. No caso, elas vão ser utilizadas somente um elemento gráfico, uma vírgula, né, que vai ajudar a compreender esse assunto. Então, olha só. Já na sindética, o elemento que vai ligar a primeira oração à segunda oração é chamado de conectivo, né, ou conjunção
no caso, coordenada, né? Uma conjunções coordenativas. Então, eu tenho aí um resuminho da oração coordenada. As orações coordenadas são assindéticas, quando não utiliza conjunção e utiliza somente vírgula, né? Não utiliza nenhum conectivo. E a letra B, que são as sindéticas, que são aqueles que contêm conectivo. E aí você vai classificar, separar a primeira oração, separar a segunda oração. E o elemento que liga essas duas orações, que é o conectivo, você vai classificar que tipo, qual é a funcionalidade dele. Se ele está adicionando, aditivo. Se ele está se opondo, adversativo. Se ele está alternando, dando alternativa, alternativo. Se ele te leva a finalizar a uma conclusão conclusiva, se ele está explicando, uma oração está explicando a outra, ela é alternativa. Mas para facilitar, eu coloquei um quadro aí com as 5 formas de orações coordenadas sindéticas, né? Te dou uma ideia. Pega frases de orações coordenadas e faz o papelzinho, guarda e vai fazendo, abrindo, identificando onde é que está o conectivo, classificando esse conectivo para você poder saber se é aditivo, se é alternativo, se é adversativo, se é explicativa ou conclusiva, tá bom? Bom, não vai ter atividade nessa aula de hoje, ok? Esse é só preciso que vocês estudem a revisão, ok? E até a próxima aula, pessoal!